Fábio Lopes, com a palavra a partir de agora. Boa noite a todos, senhores da imprensa. Vamos ouvir agora o técnico do Asa, Dico Uli. Dico, boa noite. E qual a sua avaliação desse empate contra o CSA, um jogo que foi marcado pelas substituições? Mais uma vez, eu faço uma avaliação muito positiva. É uma equipe qualificada, é importante ressaltar isso, uma equipe que tem um comando de um treinador, né, de muita qualidade e com muita experiência. Então, sabemos da dificuldade, mas eu acredito que se tivesse que sair um vencedor nesse confronto de hoje, deveria ser o Asa, né, porque criamos um pouco mais de oportunidades claras de gols do que o adversário. Acho que controlamos bem, conseguimos detectar e marcar, né, as potencialidades do adversário, como a transição, jogadores no último setor do campo ali, no setor ofensivo com muita qualidade, como é o Ciel, mas eu acredito que de maneira geral fomos muito bem na nossa transição defensiva, na organização defensiva, e quando tivemos a bola também conseguimos jogar bem, com vários jogadores participando muito bem, de maneira muito efetiva na parte ofensiva, e como eu falei, criamos acho que umas 2 ou 3 chances ali, que num clássico é muito. Eu sei que muitas vezes as pessoas pensam, mas 2, 3 é um número pequeno, não para um clássico. Para um clássico, quando você consegue criar 2, 3 oportunidades, tem que matar. Nossos jogadores trabalharam muito bem, mas infelizmente não conseguiram fazer o gol que possivelmente nos daria a vitória. Mas eu saio muito satisfeito, parabenizei o grupo, porque estamos crescendo, né, de maneira muito, muito consistente, da primeira para a terceira partida, e quem assistiu a partida, quem esteve aqui no estádio, viu um Asa muito consistente e que vai construindo um processo de busca do título de maneira muito efetiva. No finalzinho do primeiro tempo, o Igor Leite sentiu e a substituição aconteceu no intervalo. Já visto que faltava só 1 minuto para terminar o jogo quando ele se machucou. Fala pra gente aí agora, já dos preparativos para o próximo compromisso. Mais um jogo em casa, é o jogo da ascensão ainda mais do Asa em busca dessa classificação diante do Coruripe. O que eu falo, é um processo de consolidação, né? Um processo de consolidação onde vamos para a quarta partida, segunda metade, né, da primeira fase, e um momento onde a gente vem crescendo. Não fizemos uma primeira partida tão consistente, a segunda já melhorou bastante, e muito se falava, né, a diferença do adversário, a gente sabe que obviamente que existia, e todo mundo se perguntando qual vai ser o Asa contra o CSA, que obviamente tem um nível bem acima do Cruzeiro. E é esse Asa que vocês viram aí, que ainda é a terceira partida, né? Ainda é a terceira partida da temporada, então acreditamos que estamos num processo de crescimento. Vamos para o 4º jogo e agora mais um dentro de casa, e eu não tenho dúvida que depois dessa partida de hoje, né, com o crescimento, com a confiança que esses jogadores estão ganhando, a gente vai ainda mais forte e vai fazer uma partida num nível ainda maior do que foi visto hoje aqui contra o CSA. De possíveis 12 pontos como mandante, o Asa somou 2 pontos como mandante. E aí ele vai chegar vencendo os jogos, evidentemente, como mandante a 12 pontos, a 11 pontos. Isso não garante 100% a classificação efetiva. Obriga o Asa a pontuar fora de casa também, como fez contra o Cruzeiro aqui vencendo o jogo. Que estratégia você tende a buscar nesse percurso para buscar essa classificação com mais tranquilidade? Ponto é ponto, né? Ponto em casa, ponto fora é ponto. Então, o ponto que a gente não conseguir dentro de casa, como a gente não conseguiu na primeira rodada contra o Muricy, a gente vai buscar teoricamente fora de casa, que foi, né, aqui dentro de Arapiraca também. Hoje tivemos mais um jogo que não conseguimos os 3 pontos. Temos mais uma partida dentro de casa, que vamos forte para buscar esses 3 pontos. E o que nós não conseguimos aqui dentro de casa, que foram esses 2 jogos que empatamos, vamos buscar fora. Já buscamos em uma partida, e na partida contra o CSE, na partida contra o CRB, vamos buscar esse ponto. Mas é como eu falo, ponto é ponto, e o que importa é a gente estar pontuando. E mais uma vez a gente sai de uma partida pontuando. Né? Não perdemos, já somamos 5 pontos na competição, nos garante dentro do G4, e vamos continuar buscando pontos, seja ele fora ou dentro de casa. Paulinho, Aleph e o próprio jogador, o Paulinho, e também o atacante, eles falaram que o Asa pecou muito na questão do último terço de campo, ainda o último passo, o time está muito afobado. Você concorda ainda com isso? E de que forma você tende a corrigir? Trabalhando, né? Trabalhando. Como eu falo, são 3 jogos ainda. Né? Então tem jogadores ali que nunca jogaram junto. Precisa de ritmo, precisa de entrosamento, precisa de conhecimento.
E tudo isso a gente vai conseguir, vai conquistar durante a temporada, jogando mais partidas. É como eu falo, da primeira para a segunda para a terceira, a gente já vê uma evolução em todos os aspectos, em todos os momentos do jogo, seja na transição, na bola parada, ofensiva, defensivamente. Então é continuar acreditando no processo, trabalhando bastante durante a semana, que infelizmente não estamos conseguindo, porque é jogo quarta, domingo, então basicamente você joga e recupera. A gente tem que ter um cuidado bastante, porque a gente já vê jogadores pedindo para sair por causa de câimbra, então é um processo que nós vamos avaliar com muito cuidado durante a semana, porque senão a gente pode perder jogador por lesão, né? E aí, ao invés de você tirar um jogador por um jogo, você às vezes perde por 2, 3. Então é continuar trabalhando. Acho também que em alguns momentos ali pecamos um pouquinho, mas é normal, né? Pelo início da temporada e por ser um clássico. Tem hora que o adversário começa a marcar melhor, tem hora que o adversário começa a tomar conta um pouquinho do jogo, mas no começo do primeiro tempo, no final do primeiro tempo e de maneira geral, durante o segundo tempo, eu acredito que a gente teve uma posse com muita qualidade e criou chances realmente reais e que nós podíamos ter feito gol. Parece que não é muito, mas como eu disse, se você cria 2, 3 chances no clássico, é uma quantidade de chance grande e a gente deveria ter feito e matado, mas não conseguimos. Continuar trabalhando, faz parte do processo. Dico, boa noite. Eu queria falar de dois jogadores, né? Os dois centroavantes, o Alex Bruno e o Viçosa. O Alex Bruno, eu acredito que ele evoluiu, ele mostrando imposição física, força física ali no ataque, faltou o golzinho ali para coroar a partida dele. Em compensação, o Viçosa, eu acho que ele entrou e não atuou como a torcida do Asa esperava, como todos esperavam. E eu queria que você falasse da atuação deles dois aí, o que vem faltando para o Viçosa ter mais mobilidade, ter mais essa força e voltar a fazer os gols que ele tanto já fez. Olha, a bola tem que chegar. No primeiro tempo, nós fizemos um primeiro tempo onde nós construímos, né, e o Alex Bruno teve uma chance ali que infelizmente não fez. No segundo tempo, você vê que a gente não conseguiu construir para o Viçosa, né, uma oportunidade tão clara como nós tivemos no primeiro tempo. Então não adianta a gente esperar, né? Cada jogador tem sua característica, então o Viçosa não é esse jogador dessa mobilidade, não é o jogador de ficar saindo, não é o jogador de ir na lateral do campo. O jogador Viçosa é o jogador da bola chegar nele uma vez e ele colocar pro gol. Eu digo e repito, eu fui vítima de Viçosa em outra equipe, onde a bola chegou 2 vezes e ele com um toque só fez 2 gols. Então a gente tem que construir isso para Viçosa. No segundo tempo não conseguimos construir. A jogada que teve foi uma jogada de transição e algumas das bolas que chegam para Viçosa ali é onde ele tem que ficar o tempo todo disputando, que não é a característica dele. Então quando o Viçosa estiver em campo e a gente conseguir, né, realmente construir chances claras, eu não tenho dúvida que ele vai fazer. Assim como o Bruno também, como o Alex fez, perdeu uma nessa, mas faz parte. Mas quando o Viçosa estiver em campo, a gente muda um pouquinho a característica do jogo. A equipe sabe disso, entende, porque cada jogador tem sua característica. E eu não tenho dúvida que quando a gente conseguir construir mais com o Viçosa dentro de campo, ele vai fazer o que ele tem que fazer, que é gol, e ele sabe fazer com muita qualidade e com muita maestria. Com relação ao Jean-Pierre, o departamento médico já atualizou as informações, qual a situação do atleta, caso você já tenha, e se a lesão for caso de passar muito tempo sem poder atuar, se você vai solicitar mais algum jogador para a posição à diretoria alvinegra? O Jean fez o exame, eu não tenho uma informação ainda do resultado, né, em que grau foi de lesão, mas a gente já vem, né, trabalhando para buscar mais um zagueiro, porque já era uma ideia nossa, porque o Henrique lesionou. Então a gente tem 4 zagueiros e a ideia é buscar, mas com muita tranquilidade, né? Com muita calma, não adianta trazer qualquer jogador, porque a gente sabe como é jogar aqui. A gente sabe também o nível dos 3 zagueiros que nós temos, então a gente tem que trazer um zagueiro com calma, com tranquilidade, aonde ele chegue realmente para disputar a posição. Não é trazer por trazer, e nesse momento agora não é fácil você achar um jogador, mas nós estamos atentos ao mercado em busca de mais um zagueiro independente de Jean. Agora em relação ao resultado do exame, quanto tempo ele fica fora, eu não consigo responder porque eu não estou ciente do resultado do exame. Nico, eu percebi durante o primeiro tempo, principalmente, você fazendo algumas observações no sistema defensivo. A linha de 4 defensiva com mais os 2 volantes. Nas bolas longas do CSA. Essas orientações que você estava fazendo e fazendo sinal negativo com a cabeça, conversando com alguém no banco de reservas, é mais de ajustes de posicionamento ou um pouco mais de atenção dos atletas? Não, é trabalho, não é fácil. Né? Você vê que agora quase a gente faz um gol no final, onde a gente toma a bola e sai com uma jogada rápida, com um jogador rápido nosso, Gustavo, nas costas da defesa. É porque ele tocou mal na bola, a bola ao invés de ir para frente, ela foi para o lado e não conseguimos fazer o gol.
O CSA ele tem esse mesmo estilo, ele tem jogadores, ele tem volantes médios com muita capacidade técnica, que consegue achar, e tem jogadores muito rápidos. Os pontas e o Ciel são jogadores de muita profundidade. Então, eu o tempo todo estava, balançando a cabeça, porque eu pedia para os jogadores controlar a profundidade, nessas bolas descobertas, onde os volantes estivessem com a bola e a gente não estivesse conseguindo pressionar. Mas não é fácil, mas claro que eu, pelo meu temperamento, pela minha energia dentro do campo ali, eu não consigo ficar quieto, mas eu sei que isso aí não é falta de atenção, foi trabalhado, os jogadores sabem o que era para fazer, mas às vezes você não consegue porque durante o calor do jogo ali, ou pela rapidez, ou pela qualidade do adversário, eles conseguem achar algumas jogadas de profundidade com jogadores de velocidade e qualidade que tem a equipe do CSA. O Kellyton saiu mancando ali na metade do segundo tempo, não sei se você já tem alguma informação, mas ele preocupa para o próximo confronto? Eu acho que não, acho que foi uma pancada no tornozelo, é uma articulação que é muito suscetível a uma lesão, às vezes até inchar um pouquinho na hora, mas que também é muito rápido de recuperar. Então eu acredito que com a fisioterapia, nós vamos ter 3 jogos aí para o jogo de quarta-feira, eu acredito que o Kellyton não deve preocupar, pelo que eu falei com ele ali, e tenho quase certeza que ele vai estar apto para o jogo de quarta-feira. A FAP elegeu o Alex Bruno como o melhor em campo. Isso é um resultado do seu trabalho junto com a equipe? Um resultado do nosso trabalho, um trabalho de achar o jogador desse nível, dessa qualidade. É um trabalho dele que sempre entregou muito durante os treinos. Um trabalho coletivo, porque ninguém consegue nada sozinho. Então a bola tem que chegar no Alex, tem que ter jogadores para dar suporte a ele ali. E cada vez que nós temos um jogador eleito, o melhor da partida, ou na seleção do campeonato, nós ficamos felizes, porque é um processo, é um trabalho coletivo e não tem que dar parabéns só para quem conseguiu. É um trabalho, felicitar todos que fazem parte, diretoria, comissão, staff e principalmente jogadores, que é quem faz acontecer.